E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? É muito bom a gente estar aqui para poder dar sequência na nossa aula da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse período de pandemia, né, onde nós estamos estudando um pouco à distância, mas eu acredito que está sendo muito bom esse momento que nós podemos estar juntos. E nós estamos numa série estudando a síntese do Antigo Testamento. E hoje nós vamos dar sequência, então, no estudo dessa série. Então, nas aulas anteriores já foi abordado um pouco sobre o Pentateuco, sobre os livros históricos, e na aula de hoje e na aula da próxima semana, nós estaremos falando um pouco sobre os livros poéticos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os livros poéticos. Os livros poéticos, eles relatam a poesia hebraica, então seu estilo literário é a poesia hebraica. E ela foi muito importante, tanto na literatura quanto na vida dos hebreus. Tem alguns exemplos até que os hebreus eles entoavam cânticos quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Então era um estilo literário muito importante, muito presente na vida dos hebreus. Além disso, esse estilo literário ele é muito rico. A poesia hebraica ela é cheia de figuras de linguagem. E a ideia principal da poesia hebraica e dos livros poéticos é relatar, primeiramente, o louvor a Deus, e o ensino da verdadeira sabedoria. Então, quando a gente estuda esses livros, os livros poéticos, a ideia principal que esses livros tentam trazer é tanto o louvor a Deus quanto o ensino da verdadeira sabedoria. Vamos falar então um pouco sobre o primeiro livro poético, o livro de Jó. Quando a gente pensa na data e na autoria desse livro, não é possível saber ao certo as informações sobre quem foi que escreveu o livro e quando ele foi escrito. Mas, possivelmente, esse livro ele foi escrito anteriormente a Moisés, ou seja, na época patriarcal. Isso porque existem algumas informações no livro de Jó que a gente pode utilizar para deduzir que ele foi escrito nesse período. Então, em relação à organização das famílias, elas eram organizadas da forma patriarcal, ou seja, da mesma forma que eram organizadas lá no período de Abraão. Então, essa é uma informação que mostra que o livro de Jó já foi escrito anteriormente a Moisés. Além disso, ainda não era seguida a lei de Moisés. E a moeda utilizada naquele período era a mesma moeda do período patriarcal. Então, com essas informações, é possível dizer que o livro de Jó ele foi escrito anteriormente a Moisés, mas nós não temos como ter certeza da data em que ele foi escrito. Mas qual que é o tema do livro? Qual que é a ideia geral do livro? E aqui tem uma pergunta que é o que o livro ele vai trazer para a gente, né? A gente pode resumir esse livro com a seguinte pergunta: por que que o justo sofre? Então, o livro de Jó ele vai trazer algumas informações que mostram que não são apenas os pecadores ou os ímpios que sofrem, mas o sofrimento ele faz parte da vida de todos. Então, tem aquele pensamento de que, se você é fiel a Deus, se você obedece aos seus mandamentos, e tudo vai bem. Agora, a partir do momento que você passa a desobedecer a Deus, tudo vai dar errado e você vai sofrer na sua vida. Então, essa é uma premissa que não é muito bem o que acontece. E o livro de Jó vai retratar exatamente isso. Vai mostrar que um justo, ele pode sim passar por sofrimentos na sua vida. E em relação à narrativa do livro de Jó. Inicialmente, o livro ele começa com um diálogo entre Deus e o diabo, onde o diabo vai questionar Deus, ele vai falar: olha só como todos os seus filhos lá na terra, eles são pecadores, eles não te obedecem. E Deus confronta o diabo e ele fala: mas olha só a vida de Jó, por exemplo. Jó, ele é um homem íntegro, ele é um homem justo. E o diabo questiona Deus e fala assim: realmente ele é justo. Mas é muito fácil ser justo porque ele tem de tudo na vida, né? Ele é muito próspero. Então Deus ele permite que o diabo ele tire os bens materiais de Jó, ele toque na vida de Jó para mostrar que para o diabo se Jó ia permanecer fiel a ele ou não. Então o diabo ele vai e ele realmente toca na vida de Jó. Então durante a narrativa do livro nós vamos ver que Jó ele perde seus filhos, ele perde seus bens, ele vai ficar doente, ele perde muito do seu rebanho e
acima de tudo isso, assim, mesmo com todas essas perdas, ele vai continuar fiel, ele vai continuar justo perante Deus. Então tem uma parte do livro onde vai ter um debate entre Jó e seus amigos, seus supostos amigos, que estariam indo para consolar ele, mas eles acabam por questionando Jó também. Por que você permanece fiel? Por que você permanece adorando a Deus, mesmo tendo perdido tudo? Da mesma forma, sua esposa também vai questionar ele e vai dizer que não entende por que ele continua adorando a um Deus, mesmo ele tendo perdido tudo. Mas Jó, em todos esses momentos, ele permaneceu fiel a Deus, e o livro ele termina com Deus restituindo as perdas de Jó. Igual está relatado lá no capítulo 42, versos 12 e 13. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então, pessoal, aqui a gente vê que, mesmo Jó tendo passado por todo esse sofrimento, após isso, Deus restituiu suas perdas e restituiu muito mais. Ele foi muito mais próspero, ele teve uma vida muito melhor do que anteriormente a essas perdas. Então, quando a gente pensa na narrativa do livro, a gente vê que Jó era considerado justo perante Deus, perante os homens também, e mesmo sendo justo, ele passou por sofrimentos. Então, a gente já pode tirar a lição de que, mesmo você sendo justo, sendo obediente a Deus, pode ser que você passe por sofrimentos durante a sua vida. Não são apenas os ímpios e os pecadores que irão sofrer, mas os justos também sofrem. E uma outra coisa interessante que a gente pode tirar da história de Jó também é que ao final de todo esse processo, Jó passou a conhecer Deus intimamente, assim como está escrito lá no capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, pessoal, então Jó, ele passou a conhecer intimamente a Deus, ele passou a realmente ter conhecimento de Deus após esse processo. Então, é importante que nós tenhamos em mente que pode ser que nós passamos por sofrimentos aqui, mas tudo tem um propósito e a partir do momento que nós permanecemos fiel a Deus, nós começamos a conhecê-lo melhor. Então, essa é a ideia geral do livro de Jó, e nós vamos falar um pouco agora sobre Salmos. O significado de Salmos é exatamente louvores ou hinos. Então, no decorrer da leitura do livro de Salmos, nós nos encontramos com vários salmos, vários louvores, vários hinos que eram entoados a Deus. O livro de Salmos ele é composto por poesias que foram escritas num período de aproximadamente 1000 anos, por vários autores. A gente tem aqui exemplos de homens que escreveram salmos, como, por exemplo, Moisés, Davi, Asaf, Salomão, Emã, Etã, entre outros. E a gente tem que Davi, ele foi o que escreveu o maior número de salmos. E esses salmos eles podem ser divididos em épocas ou propósitos. Explicando um pouquinho melhor, então. Se a gente vê do capítulo 1 até o capítulo 41 do livro de Salmos, eles foram salmos davídicos, ou seja, salmos escritos por Davi. Já do capítulo 42 ao 72, essa divisão ela abrange os salmos históricos, porque foram os salmos que foram escritos relatando fatos históricos da vida da nação de Israel. Já quando a gente pega os capítulos 73 até 89, são salmos ritualistas ou litúrgicos, e eles são considerados assim porque eram salmos utilizados para adoração pelo povo de Israel. Já o capítulo de número 90 até o capítulo 106 são os salmos pré-exílicos, porque eles refletem o sentimento e a história do povo antes do cativeiro. E o livro 5, ou seja, esse grupo de capítulos composto entre o capítulo 107 e 150 de Salmos, eles são considerados salmos do cativeiro e do retorno, porque eles estão relacionados com o cativeiro e com o retorno a Jerusalém. E, além disso, pessoal, a gente pode dividir em alguns temas gerais que os salmos eles apresentam. Então, eu trouxe aqui um exemplo de vocês do que a gente pode chamar de salmos de louvor.
é o Salmo de número 8. Se você quiser me acompanhar na leitura, eu vou estar fazendo ela, para a gente estudar um pouquinho melhor esse tema, tá? Então, o Salmo de número 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças, de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bom, pessoal, então, a partir do momento da leitura desse salmo, a gente pode entender um pouco melhor porque ele é considerado um salmo de louvor. Porque exatamente ele está exaltando, está louvando a Deus em toda a sua obra da criação, em toda a sua perfeição. E o legal da gente ler esses salmos é que a gente pode perceber que nós precisamos criar o hábito de louvar a Deus. Então, em nossas orações, nós podemos ter em mente que nós podemos ter um tempo para louvar a Deus, louvar por toda a sua perfeição, pela obra da criação, louvar a Deus por quem Ele é. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente passa a se concentrar um pouco menos em nós e a gente começa também a realmente adorar a Deus. Um outro exemplo de salmos é os salmos de lamento, como está relatado, por exemplo, no capítulo 31, verso 1 e 2. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Então aqui, pessoal, a gente já tem um exemplo de um salmo de lamento, porque a gente percebe toda essa angústia e todo esse desespero do salmista. E a gente pode também perceber que nós podemos também nos chegarmos a Deus em oração para expormos nossas preocupações, expormos a nossa angústia, expormos o nosso lamento. E termos em mente de que Deus ele é fiel e que Ele está conosco em todos esses momentos. E por fim eu trouxe aqui um exemplo de salmo de sabedoria, que a gente pode ler, por exemplo, o salmo de número 37, versos de 1 a 6. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro, em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva doce. A erva verde, perdão. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo também de um salmo de sabedoria que ele, na verdade, ele nos instiga, nos desperta o desejo de sermos sábios, né? De entregarmos realmente o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e confiar que Ele estará por nós, certo? Então, pessoal, como conclusão dessa primeira aula aqui, nós temos que Jó, ele foi um livro que traz como temática o sofrimento do justo, né? Nós conversamos um pouquinho sobre a história de Jó e nós entendemos que o justo ele passa por sofrimento assim como o ímpio e que nós sempre devemos ter em mente de que o sofrimento, se nós estamos passando pelo sofrimento é porque Deus permitiu que nós passássemos por ele. Ao mesmo tempo que Deus permite que coisas boas aconteçam na nossa vida, nós devemos reconhecer que Deus permitiu essas coisas boas e nós devemos reconhecer também que Deus permitiu que nós passássemos por algum sofrimento e que a partir do momento que nós passarmos por ele confiando em Deus, nós estaremos mais fortes, estaremos mais próximos a Deus e devemos sempre lembrar de que Deus ele está conosco em todos os momentos. Em Salmos, nós estudamos um pouco e vimos que são
são poesias que louvam e exaltam a Deus. Então a gente tem que a ideia geral do livro de Salmos é o louvor, a exaltação, a perfeição de Deus. Nós vemos também que podemos nos achegar a Deus para louvá-lo, para expormos nossas tristezas, nossas angústias, e também para entendermos através da poesia do livro de Salmos de que Deus, ele é perfeito e Deus, ele nos ajuda, nos dá sabedoria e que ele é por nós. Então, pessoal, eu agradeço muito pela sua atenção, eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre esses dois primeiros livros, que são considerados os livros poéticos. Na próxima aula, que vai ser disponibilizada na semana que vem, nós estaremos continuando falando sobre mais 3 livros, que são também considerados livros poéticos. E caso tenha ficado dúvida, você pode entrar em contato com a gente, pode deixar seu comentário, e também, caso você queira complementar, todo o material dessa aula foi retirado da nossa apostila da Escola Bíblica que nós estamos estudando, da lição de número 41. Então, eu agradeço mais uma vez pela sua atenção e Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.